Olá a todos, sejam bem-vindos à segunda parte da resolução do exame de Física do ano 2020, isto, 10ª classe. Atenção, segunda chamada. Pergunta número 4 diz o seguinte: observa a figura que representa um pêndulo que oscila entre os pontos X e Z, perto da superfície da Terra. A distância entre X e Z é de 2 metros e o comprimento do fio é de 10 metros. Use a aceleração de gravidade 10 metros por segundo ao quadrado. Então, nós temos ali a figura, esta, e temos os seus respectivos dados. A pergunta a linha A diz o seguinte: qual é o valor da amplitude das oscilações? Olhando para a figura, neste caso esta, nós temos esse pêndulo. E a amplitude é o que nós chamamos de deslocação máxima do oscilador em relação à posição de equilíbrio. O oscilador é esta nossa massa aqui. Então, a sua deslocação máxima em relação à sua posição de equilíbrio são essas extremidades. Está vendo? Posição de equilíbrio é o ponto Y. As extremidades são X e Z. Então, se nós quisermos achar a amplitude, nós temos que fazer usando esta relação aqui. A amplitude é igual a distância dividido por 2. Quer dizer, posição de equilíbrio é a metade nesse caso. Então, vamos ter a amplitude vai ser igual a 2 metros dividido também por 2. A amplitude vai ser igual a 1 metro. Então, em relação à nossa figura dada e os dados fornecidos, a nossa amplitude é de 1 metro. E a questão linha B diz o seguinte: calcule o período das oscilações. A linha B, isso é a linha A, e a linha B pede o período das oscilações. E nós já fomos também fornecidos alguns dados, e um deles é o comprimento do fio, 10 metros, e a aceleração de gravidade também 10 metros por segundo. E nós queremos encontrar o período. A fórmula do período de um pêndulo simples, segundo o Thomson, é de período igual a 2π vezes raiz quadrada do comprimento dividido pela aceleração de gravidade do local. Então, nós queremos encontrar o período. Então, é só substituirmos os dados e chegaremos a um certo valor. O período vai ser igual a 2 vezes o π, podemos também acrescentar aqui, é de 3,14. Então, temos 2 vezes 3,14 vezes raiz quadrada de 10, que é o valor do comprimento do fio, 10, que é o valor da aceleração de gravidade no local. Nesse caso, estamos a falar da Terra. O período vai ser igual a 2 vezes o nosso 3,14, dará-nos a 6,28 vezes 10 dividido por 10, temos 1. E raiz quadrada de 1 também é 1. O nosso resultado final ficará de 6,28. A pergunta número 5 diz o seguinte: observe o gráfico referente à propagação de uma onda produzida em uma corda com a frequência de 25 Hz. Qual é a amplitude? Atenção, nós queremos encontrar a amplitude neste gráfico aqui. Então, olhando pelo gráfico, nós temos elongação em função da distância. E se quisermos achar a amplitude, nós temos que olhar nesse eixo aqui, olhando pelo esse eixo. Então, a amplitude, nesse caso na pergunta número 5, a amplitude vai ser igual a eixo do y dividido por 2. Nós temos aí o seu valor, 2 centímetros dividido por 2. Terminado, teremos 1 centímetro, que passado para o seu sistema internacional, teremos 1,01 metros.